Quais áreas relacionadas à programação mais pagam atualmente? Fala Dev, eu sou o Matheus, é um prazer imenso pra mim estar falando com você sobre as áreas que mais pagam atualmente, áreas relacionadas e as áreas de Dev também. Primeira, UX e UI. A pessoa que trabalha com UX e UI é a pessoa que desenha o sistema, é a pessoa que se preocupa com a interface do usuário, é a pessoa que se preocupa com o usuário de fato. Por exemplo, eu não sei se você já mexeu em algum sistema que você falou, cara, esse sistema tá muito simples de mexer. Isso geralmente se dá ao fato de uma pessoa ter pensado exclusivamente na sua experiência com esse sistema, e por isso esse sistema ficou tão simples de ser usado. Esse cara é muito importante dentro das empresas e ele pode começar ali com um salário de aproximadamente R$3.000. Dentro do Brasil, eu achei uma média salarial de um sênior que acaba sendo ali de R$8.784, aproximadamente R$9.000. Isso foi uma pesquisa rápida feita no Glassdoor, que eu achei esses números e eu achei interessante, eu pesquisei para alguns amigos meus e todos ficam nesse range salarial. É muito bacana, porque você basicamente não precisa saber programação de fato, você não precisa saber banco de dados nem nada do tipo, você precisa ter uma baita de uma criatividade e é uma área super bacana de se trabalhar, uma área super bacana de se atuar. Outro cara que, mano, é muito da hora é o tal do DevOps. Esse cara, ele é a pessoa que se preocupa com o final do projeto. A gente, tanto de UX quanto de programação, a gente se preocupa na concepção do projeto, manter o projeto utilizável, entende? Esse cara, ele vai se preocupar com o projeto, mas no final do projeto, na parte de subir esse projeto para as pessoas poderem estar utilizando. Ou seja, esse cara, ele trabalha muito mais na parte do pós-desenvolvimento, que é onde o nosso sistema vai ficar hospedado, que é a esteira que o nosso sistema vai percorrer. Então, por exemplo, quando você sobe, os sistemas hoje eles têm umas esteiras de CI/CD que chamam. São esteiras que você configura para que seja feito automaticamente o deploy, a subida desse projeto, desse sistema para produção. Produção é onde esse sistema fica. Então, basicamente, o DevOps, ele pensa em toda essa estrutura, ele pensa na forma mais simples e mais barata desse cara ser hospedado, e ele pensa na melhor comunicação entre o front e o back e coisas do tipo. Esse cara, ele é muito bacana e as empresas precisam muito de DevOps hoje em dia. Muitas pessoas, quando vão contratar um dev back-end, ele pede que o dev back-end tenha uma pontinha de DevOps. Isso é bem bacana de você estar atento. O DevOps, ele inicia ali também com um salário bem estranho, na verdade. O DevOps é o cara que o salário inicial é mais baixo. Eu achei no Glassdoor o salário de R$1.315,09, o inicial desses caras. Porém, o sênior, um DevOps sênior, eu encontrei o salário de aproximadamente R$25.000. Então, cara, é um salário muito bacana. Antes de eu chegar nas outras duas etapas, que são de fato as etapas que falam da programação, tanto do front quanto do back-end, eu queria te convidar para se inscrever nesse canal. Eu venho aqui basicamente toda semana falar sobre programação, pelo menos uma ou duas vezes na semana. Eu tô aqui toda semana falando sobre programação e te ajudando a entrar nesse mundo, nesse meu mundo, que é o mundo da programação. Cara, eu fico muito realizado de ter você aqui. E se você me assistiu até aqui, já se inscreve e vamos dali, fechou? Bom, agora que você já se inscreveu, vamos seguir. Programador front-end como terceiro ponto. O programador front-end é aquele cara que, depois da criação do UX, o front-end pega aquele protótipo criado. O protótipo, basicamente, é uma forma de você meio que testar o sistema, utilizar o sistema, só que são todas imagens que você integra e vira um protótipo, que é como se fosse uma representatividade do final, sabe? Basicamente, o programador front-end é responsável por toda essa parte da interface que o usuário vai estar utilizando. Então, depois que o UX entrega, nós front, porque eu sou front-end, pegamos o projeto e criamos toda a interface, toda a interação, sabe? Toda essa parte humana. Isso é bem bacana, porque o front-end ele é muito requisitado. Hoje, se você for procurar, a maioria das vagas que estão abertas, que existem abertas, são vagas para front-end. Então, cara, eu super recomendo que você estude front-end, porque, cara, é absurdo o número de vagas e como estão pagando bem. Bom, o front-end aqui, pelo Glassdoor também, ele começa com um salário inicial de R$3.000. Quando você vai crescendo, você vai escalando. Hoje, eu já me ofereceram vagas sim, vagas CLT de R$18.000. Então, cara, você tem um range salarial muito absurdo. Isso que eu tenho 8 anos de experiência. Então, cara, é muito bacana. Você começa com um salário baixo de R$3.000. Isso hoje, o salário baixo de R$3.000 já é um salário absurdo.
porque quando eu comecei, eu lembro do meu primeiro salário como front-end ter sido 800 e pouco, sabe? Isso em 2015. Então, cara, é muito bacana você ver a evolução de carreira que tem. Hoje eu conheço pessoas dentro do Mercado Livre, eu conheço pessoas dentro de várias empresas que estão pagando esse range salarial, que estão ali entre os 15, 17, por aí, sabe? O último ponto, que é programador back-end, é aquele cara que, por sua vez, fala muito mais com o banco de dados do que com o usuário final. Quando a gente, front-end, faz as coisas, a gente faz a interação no local, que a gente chama, que é no computador pessoal da pessoa. Quando você pega isso que tá no local e você joga pra nuvem, pra salvar em algum local da nuvem, esse passo, essa interação, essa ligação é o tal do back-end. Tá? Essa ligação do front com o banco de dados, quem faz é o back-end. Existem hoje em dia algumas outras funcionalidades mais fáceis, você consegue fazer algo diferente, sabe? Que você consegue passar direto do front pro banco de dados. Porém, hoje, o back-end é quem faz isso. Então, o back-end, por sua vez, ele fala muito mais com o banco de dados do que com pessoas. Ele não se preocupa tanto com a usabilidade do sistema, ele se preocupa muito mais com a velocidade de salvamento, a velocidade de dados, a velocidade de entregar as coisas pro usuário, sabe? Ele não se preocupa com o que o usuário vai ver. Se colocar uma tela branca e umas escritas pretas, tá ótimo pro back-end. Porém, ele se preocupa em, pô, esse cara tá vendo em 1 segundo. Será que eu consigo diminuir isso? E é muito bacana, é muito válido, tá? Hoje em dia existem muita briguinha de front-back, mas, meu, todos precisam estar num projeto pra um projeto dar certo. Então, cara, não existe melhor ou pior, só existe programador. Todo programador back-end sabe fazer um pouco de front, todo programador front-end sabe fazer um pouco de back. E se um dia precisar, um programador front vira back também e tá tudo certo, tá? Esse cara, por sua vez, ele trabalha muito com dados e é o tipo de cara que não gosta tanto de interação com outras pessoas, tá? Mas isso, lógico, que não é uma regra, beleza? Bom, esse profissional, ele começa ali com um range salarial de uns 3 mil, tudo isso pelo Glassdoor, claro. Só que o salário final de back-end eu não tô achando tão vantajoso. As pesquisas que eu fiz e as pessoas com quem eu falei colocam ali em torno de 12 a 15 mil reais o salário de um sênior. Coloca na sua balança, vê se isso vale pra você, ou você escolhe front, ou back, ou DevOps, ou whatever, qualquer coisa do tipo. Só que eu estou trazendo os dados que eu consegui achar na internet pra vocês. Cara, eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse conteúdo, que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal, segue a gente nas outras redes sociais também e vambora, fechou? Tamo junto.